Salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje eu vou falar mais uma vez de um personagem muito importante que passou com a nossa camisa, foi um dos mais importantes da nossa história, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro e futebol mundial, considerado um dos maiores goleiros que o mundo já teve em todos os tempos. Vou falar de Gilmar dos Santos Neves. Sim, o Gilmar, conhecido no Parque São Jorge como Girafa, né, apesar de naquela época ter 1,81 m, normalmente o goleiro não era muito alto, era 1,75 m, 1,73 m, 1,72 m, então o Gilmar já se destacava pela sua altura, por isso era chamado de Girafa, e foi um dos grandes personagens que vestiram a nossa camisa. Ele nasceu no dia 22 de agosto de 1930 na cidade de Santos e faleceu no dia 25 de agosto de 2013, depois de ter tido um AVC no ano 2000, né? Por 13 anos aí ficou com graves problemas de saúde, com muita sequela, praticamente 40% do seu corpo paralisado, mas a gente nunca pode deixar de enaltecer o grande personagem da nossa história, um grande goleiro, um grande cidadão, né? Um grande ser humano também, que foi o Gilmar dos Santos Neves. Acredito sim que caberia ele muito bem hoje um busto no Parque São Jorge. Como caberia também, como já disse em algumas oportunidades, para o nosso outro goleiro também excepcional, Tufi. O Tufi, que também que veio lá de Santos, veio lá da Baixada. Curiosamente, os dois goleiros vieram do mesmo lugar. A única diferença é que o nosso querido Gilmar, ele veio do Jabaquara, foi lá que ele começou a carreira em 1945, né, jogando lá no Jabaquara. Jogou lá até o ano de 1951. Depois ele foi transferido para o Corinthians. Mas na realidade o Corinthians, quando quis contratar o Gilmar, não foi dessa forma, de forma direta, que ele foi lá contratar o Gilmar. O Corinthians já tinha, né, por coincidência não, dois grandes jogadores da nossa década de 50, digamos assim, tanto o Gilmar como o Baltazar, e vieram do mesmo time. Vieram lá do Jabaquara, né? Olha como esse clube revelava grandes jogadores. Mas o Corinthians não foi buscar o Gilmar. Ele foi buscar o Ciciá, um meio-campista muito bom, muito habilidoso, um craque de bola. E o Corinthians foi fazer essa contratação, mas existia uma condição por parte do Jabaquara, que só cederia o Ciciá se de fato o Corinthians também trouxesse ou levasse consigo o goleiro Gilmar, um contrapeso. Gilmar veio nessa condição, ele era um reserva no primeiro momento, mas automaticamente logo se destacou. E sim, ele foi um grande personagem. O Ciciá, não sei nem que fim levou dentro do Corinthians, mas com certeza não obteve sucesso. Não estava mais na delegação do Corinthians no período da década de 50, e foi mais mesmo um daqueles tiros, né, que você dá e acaba errando, mas em contrapartida veio junto o Gilmar, que se tornou um grande goleiro da nossa história. O Gilmar, ele estreia em maio de 1951, num amistoso contra o Madureira do Rio de Janeiro, uma vitória do Corinthians por 8-2, e se despede no mês de agosto de 1961, uma derrota de 5-1 para o Santos. Mas o Gilmar teve alguns problemas muito sérios dentro do Corinthians. Por exemplo, teve uma partida em 1951, logo na sua chegada, e o Corinthians enfrentara a Portuguesa dentro do nosso estádio, dentro da Fazendinha, né, naquele momento, e lá foi derrotado por 7-3. Ele foi muito criticado, foi muito combatido, mas a Portuguesa, todo mundo esquece que a Portuguesa era um grande time. A Portuguesa que já goleou o Santos de Pelé, a Portuguesa que já goleou o Palmeiras, a Portuguesa que já goleou o São Paulo. A mesma Portuguesa que ganha de 7-3 de nós em 51, nos bate por 7-0 em 61. Então, era um adversário complicado a Portuguesa naquele momento. Grandes jogadores. A Portuguesa chegou a bater o recorde, foi o time que mais cedeu jogador de uma vez só para a seleção brasileira. Era uma derrota que poderia ser considerada uma derrota justa, uma derrota dentro dos padrões das equipes naquele momento, mas para o Corinthians era uma coisa muito vejatória por estar jogando dentro da sua casa, dentro dos seus domínios. Então ele ficou marcado por isso, ficou afastado durante muito tempo do Corinthians, um bom tempo, mais de 4 meses afastados. Ele volta a tempo ainda de tornar-se campeão novamente com a camisa corintiana. Novamente ele conquista o título, né, de 1951,
e lá, depois disso, depois desse episódio, consegue se firmar e fazer uma trajetória muito gloriosa com a nossa camisa. Como eu disse, ele ganhou o Campeonato Paulista de 1951, ele ganhou o Campeonato Paulista de 1952 e também em 54, ele ganha os Rio-São Paulo de 53 e 54, ele ganha também o Charles Miller de 54, 55, 58, ele ganha também a pequena Taça do Mundo disputada em 1953 na Caracas, e ganhou o torneio início também em 1951. Olha que coisa legal, cara. O Gilmar sempre foi um cara muito polido, um cidadão, um exemplo de pessoa. E naquele momento, em 1954, na conquista do quarto centenário, ele foi condecorado com o título de Supremo Guardião. E já em 1966, aí defendendo as cores do Santos Futebol Clube, ele também ganha mais um título, o título de Belfort Duarte. Era um título que era dado para o jogador mais disciplinado daquele momento no campeonato, aqui no Brasil. E ele leva esse troféu também, agraciado por esse troféu. Então eu já mostrava a relevância do seu caráter, a relevância da sua importância, não só dentro como fora do campo também. E isso, de fato, fez com que o Gilmar conseguisse levar o seu nome muito além, né? Muito além dos campos de futebol. Olha, outra coisa importante, ele jogou na seleção brasileira de 1953 a 1969, conquistando 2 títulos mundiais em 58 e 62. Aliás, ele é o único jogador da posição, como goleiro, a conquistar 2 Copas do Mundo até hoje. Até hoje eu sou do Gilmar dos Santos Neves. O Gilmar, como eu disse, ele teve um AVC no ano de 2000, mas um pouquinho antes, lá para os anos 80, 85, 86, eu, aqui o Rui, trabalhava no centro da cidade, ali no Lago do Café, eu estava engraxando meu sapato, eu trabalhava no Bradesco, ali da rua 15 de novembro. Hoje esse banco nem está mais ali no mesmo prédio que eu trabalhei, está um pouquinho mais à frente, hoje alugado, uma agência menor, né? Mas eu estava trabalhando na hora do almoço, poxa, eu queria engraxar meu sapato e tinha, naquele momento, o prefeito da atualidade, ou daquele momento, que era o seu Jânio Quadros. O que ele fez? Também corintiano doente. Ele pegou e fez algumas bancas muito parecidas com os Estados Unidos, onde tinha os engraxates, lá tinha uma cobertura, é um negócio muito bonito, tem uns assentos, né, bem confortáveis. Eu estou engraxando meu sapato com o rapaz, quem senta do meu lado? Exatamente ele, Gilmar dos Santos Neves, todo engravatado, de terno, muito elegante, magro, né, alto, esguio. Cara, eu tive a petulância de perguntar, por favor, o senhor é o Gilmar? O Gilmar que jogou no Corinthians? Ele olhou para mim, deu um sorriso, eu falei, sou eu mesmo, sou o Gilmar que jogou no Corinthians, e pelo jeito você deve ser corintiano. Sim, eu sou corintiano e não vi o senhor jogar, né? Eu vi as suas histórias, eu vi as suas conquistas, suas façanhas, o célebre time de 1954, né, campeão do quarto centenário, que você era o goleiro. Então, poxa, eu queria dizer muito obrigado, né? Eu sei que você não saiu do Corinthians com uma situação muito confortável, saiu criticado muitas vezes, teve aqueles problemas todos quando você foi afastado em 51. Eu já sabia dessa história, cara. E ele olhou para mim com muita firmeza, né? Falou, cara, que bom que você está falando isso, porque eu ainda encontro muitos corintianos que reconhecem isso em mim, e eu fico muito feliz, sabe por quê? Eu também sou corintiano. Apesar de ter ido para o Santos, ter nascido em Santos, como eu nasci no bairro do Macuco, no bairro do Jabaquara, a torcida do Jabaquara sempre torceu para a torcida do Corinthians, porque ela é formada por espanhóis. Os espanhóis foram também fundadores do Corinthians, juntamente com os italianos. Então a influência desses espanhóis na torcida corintiana é muito grande. Então eu também sou corintiano, quero dizer isso para você. Então eu quero te agradecer, já muito obrigado, né, pelo seu reconhecimento, tudo. Cara, para mim foi um troféu. Foi um troféu, foi uma coisa, acho que poucas vezes comentei isso na minha vida para alguém, mas agora que eu tô com esse canal, Legado da Fiel, né, eu tô retratando a história de alguns ex-jogadores e eu não podia deixar de falar sobre esse momento único para mim. Da mesma forma que eu tive algum momento com o Rivelino recentemente, e ter esse momento, já tive com o Birubiru também, um momento mais próximo ali, e nessa exata data, lembrando aqui da sua passagem pelo Alvinegro do Parque São Jorge,
relembrar esses fatos para mim foi marcante, foi fundamental. Poxa, 10 títulos com a nossa camisa, multicampeão no Santos Futebol Clube, multicampeão na seleção brasileira, um dos jogadores mais importantes que já passaram lá pelas nossas fileiras, né, como nossos ex-jogadores, e muitas vezes as pessoas nem se lembram quem foi Gilmar no Corinthians, e eu estou exatamente aqui para retratar. Aliás, o canal Legado da Fiel é exatamente para isso, para retratar esses grandes ex-jogadores que vestiram a nossa camisa com muito orgulho, com muita dedicação, né, com muita garra, né, com muito domínio da situação. Então é isso que eu queria deixar essa homenagem para esse grande jogador, esse grande ícone, pouco lembrado, pouco comentado. Eu sei que anteriormente, aí, alguns anos atrás, houve uma homenagem por parte da diretoria do Corinthians em relação ao Gilmar. O seu filho recebeu lá uma placa, alguma coisa assim, mas eu acho que caberia também, né, mais um busto desse grande jogador como Domingos da Guia, de tantos jogadores que já passaram pela nossa camisa. Cara, eu faria um negócio que parece meio maluco, mas eu faria, gente. Você sabe muito bem que Domingos da Guia jogou com a nossa camisa. Ó, tô saindo um pouquinho só do Gilmar para vocês entenderem a importância dos bustos, a importância das homenagens para aqueles jogadores que já vestiram a nossa camisa. Imagina você chamar hoje o Ademir da Guia, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, se não o maior de todos. Um ídolo, um cavalheiro, como foi Gilmar dos Santos Neves. Um cara que nunca pisou na nossa bandeira, um cara que nunca, né, ele nunca ofendeu a nossa camisa, nunca ofendeu a nossa torcida, sempre respeitou, sempre foi muito educado, muito elegante. A mesma elegância que ele tinha dentro do campo, ele tinha fora do campo em relação ao Corinthians. Ademir da Guia sempre respeitou a nossa camisa. Imagina se a nossa diretoria acorda e fala, poxa, vamos fazer uma homenagem para o Domingos da Guia, mas chamando aqui quem? O teu filho, né? Nosso maior rival, ídolo do nosso maior rival, para poder receber aqui um busto, uma homenagem da diretoria corintiana. Cara, eu acho que seria um gesto de elegância e de reconhecimento, e quem sabe até de paz, né, entre esses clubes, entre essas torcidas, para que a gente tivesse um futebol mais sadio, como da época do Gilmar, como da época do Domingos da Guia, como da época do Luizinho, e outros grandes craques, como o Baltazar, como o Cláudio, como o Rivelino, como Rincon recentemente, como Sócrates, sei lá, tantos ídolos que nós tivemos aí, o Cássio, o goleiro, depois do Vladimir, é o jogador que mais vezes vestiu nossa camisa. Então, gente, homenagens tem que ser feita assim, se não foi possível em vida, que nós façamos agora, mas o reconhecimento ele tem que ser pleno, daquelas figuras que foram muito relevantes com a camisa corintiana, tá bom? Então é isso, eu queria deixar esse recado para vocês, mais essa mensagem para vocês. Se vocês ainda não conhecem o canal, né, Legado da Fiel, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe lá o seu like, compartilhe com seus amigos, dê uma força para o canal, tá bom? E como eu sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente, vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus.